São Muito coisas, bem, Dani. Eu acho que a gente já pode começar. Sala tá cheia. coisas muito Bom dia a todos e especiais na vida todas. dele. Sim, que eu acho que agora. E eu vou adicionando aqui o pessoal, conforme a live já, né, tiver em andamento aqui, eu já vou adicionando quem for entrando, tá bom? Mas a gente já pode começar para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo de hoje, tá bom? Belezinha. Bom dia, gente. Caraca, segunda de manhã, casa cheíssima. Muito bom. Gente, bem-vindos, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Dani, eu sou um dos fundadores da Coru aqui. E hoje a gente separou esse tempo para a gente falar um pouco do panorama de IA no RH aqui no Brasil, né? E aí, o seguinte. Vou contar um pouco da história do que foi o Think Tank, né, e do evento que aconteceu, e agora os desdobramentos e as análises que a gente fez dele. Eu não vou ler esse texto para vocês, porque isso aqui é o e-book que vocês também vão ter acesso, assim. Então, obviamente, depois vocês se dedicam a entrar no detalhe disso aqui, mas a história foi o seguinte. A The Baker é uma consultoria estratégica, né? A gente se juntou com eles, com a Monax, que é o fundo de venture capital mais antigo aqui no Brasil, e com a Kimp, que é uma boutique de recrutamento super envolvida em tendências, tem escritório nos Estados Unidos e tudo mais, estuda muito, os fundadores da Kimp estudam muito IA e etc. A gente falou, cara, o que que tem? Um dia uma reunião louca, assim, um cafezinho, na verdade, não foi uma reunião de trabalho. E aí, num cafezinho desses, a gente conversando sobre, pô, o que que tem, o que que vocês têm visto aí e tal, e a gente, numa conversa assim, pô, não sabemos o que que tem. A gente sabe quem está falando do assunto de inteligência artificial, mas efetivamente o que tem construído por aí de maneira concreta, dando resultado, a gente não tem muita noção. Ah, e se a gente fizer um evento, pô, vai ser legal, não sei o que e tal. E eu confesso que a reação inicial de todo mundo foi assim: será que vai aparecer alguma coisa se a gente fizer um evento? E será que vai ser legal de verdade se a gente abrir para as pessoas se inscreverem, participar? E, cara, lançamos. E a verdade verdadeira é que apareceu muita coisa, sabe? Apareceu muita coisa. Então, é, a gente teve, dentro do período de inscrição ali, quase 70 cases e de empresas grandes, startups, gente que está desbravando aí. E, ao mesmo tempo, fora desse contexto, muita gente procurou a gente na paralela também. Pô, eu não sabia que tinha, queria ter inscrito, queria ter falado, mas aí regras são regras, a gente deixou essa galera de fora e fica para a próxima. Mas a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu desenhar um panorama da IA no RH no Brasil, baseado nisso. E a gente tem algumas crenças, né, sobre como esse negócio deveria se dar, né? Eu não vou apresentar a Coro para vocês, mas a nossa crença de como que a gente deveria, de fato, adotar IA baseada na nossa pesquisa, baseada nas nossas experiências com os nossos clientes, né? A gente trabalha com a adoção de IA em vários dos clientes da Coru. A gente acha que tem um caminho para fazer isso, né? Então a gente organiza desse jeito aqui, né? Quando a gente fala de boot, a gente está falando de fundamentos. As pessoas não necessariamente conhecem IA, né? Então a gente precisa, num primeiro momento, ensinar IA para elas, né? Então a gente faz uns bootcamps, umas coisas assim, a gente entra depois no modelo de treinamento das pessoas poderem usar os modelos, experimentarem, depois a gente vai para prototipação, né? Então construir pequenas soluções, pequenos mockups, pequenas POCs, né? A adoção de IA ela é baseada em experimentação. Você precisa ter cases para você poder contar a história e poder construir a jornada. Então você precisa ter as primeiras histórias para contar. Então por isso esse build aqui, esse módulo. E depois a gente vai para módulos mais avançados que são o que a gente chama de deploy scale, que é co-construir soluções e agentes de IA aplicados à realidade das empresas. Vou até pedir para o Muca mandar um link aí. Saiu, não tinha nada a ver com essa live, mas saiu hoje o case que a gente está já há quase 2 anos construindo com a Suzano, no jornal e de como que eles estão aplicando IA assim, para cozinhar celulose, para otimizar a carga de caminhão de papel higiênico, assim, como que você usa programação linear, IA e outras machine learning e outras tecnologias para isso. Vou pedir para o Muca mandar no chat aqui. Só um segundo, pessoal.
benefícios do home office. Perdão, gente, tocaram a campainha, eu estou do lado da porta. É, bom, seguinte, e aí a gente tem essa jornada aqui, a gente tem uns cases e a gente acredita que é isso. A gente vai do letramento para a aplicação e tem um estudo grande sobre adoção, é da Bain Company, tá? Consultoria estratégica também. Tem um estudo grande sobre adoção de tecnologia, agilidade, IA, nas empresas, principalmente as empresas que não são nativas digitais. E basicamente, o que esse estudo ensina, ele chama Agile at Scale. Ele ensina o seguinte: a primeira coisa que você precisa para fazer uma tecnologia pegar no seu ambiente é você fazer do seu jeito. Não existe um manual de IA, não. O jeito correto de implantar IA é esse. Não. Você precisa entender o que combina com a sua empresa, com a sua cultura, com o seu ambiente. Não tem como escalar algo sem você fazer aquilo com a sua cara, tá? Porque senão você gera muita rejeição. Segunda coisa é o seguinte: é muito importante que você tenha as primeiras histórias para contar. Não adianta chegar e falar assim, poxa, eu vou implantar IA, eu vou pegar todas as minhas lideranças, todas as minhas áreas, todas as minhas estruturas e eu vou começar a fazer. Não, não funciona assim. O que funciona bem é você ter pequenos cases, pequenas histórias de implementação, e na medida que essas histórias vão dando certo, as pessoas vão olhando para essas histórias e falando assim, poxa, eu quero fazer na minha área também. Eu quero expandir para outra frente aqui dentro do meu negócio também. Porque você precisa das histórias de sucesso para gerar a gestão da mudança dentro do seu negócio. Então, a nossa estrutura, a nossa abordagem é essa. E foi a mesma abordagem que a gente usou para curar os cases que vieram até nós, né? Que a gente conseguiu levantar no Think Tank. Deixa eu avançar aqui. Então, assim, esse foi a maior chamada até agora. Esse evento aconteceu algumas semanas atrás. Essas foram as pessoas que participaram. Dani sou eu. Eu sou o menos importante nessa história aqui. O Paulo é o fundador da Kimp. A Aline é a head de pessoas do Monax, né? Monax, um venture capital muito relevante. Se vocês for verem as empresas investidas deles, assim, vocês vão reconhecer muitas e muitas delas. Rappi, Banco Neon, Salu, dentro do mercado de RH. A Gabi, que é a CEO da The Bakery, e uma consultoria estratégica que trabalha com isso também. O Arlindo, ele é diretor, vice-presidente do CEIA, é o maior centro de inteligência artificial no Brasil, fica dentro da Federal de Goiás, tem 1.100 pesquisadores de IA lá dentro, vale a pena conhecer. E o Marcelo, que hoje é um advisor, ele trabalha com várias empresas, mas ele é ex-VP da Microsoft, IBM, ele é especializado em IA, aplicações e etc. Um cara super relevante no mercado de tecnologia brasileiro e super experiente vivendo isso há anos e anos. Então, essa foi a turma que olhou os cases e avaliou. E a gente teve esse funil aqui. Então, a gente teve ali 68 inscritos, tá? Então, e aí, o que foi o filtro para a gente chegar nos cases que a gente avaliou para a final? Foi olhar, primeiro, se estava funcionando, tá? Se já estava funcionando, já tinha resultado e tal. Se não era simplesmente uma automação de prompt, né? Só uma interação com o GPT ou Gemini ou outra generativa. O que a gente chama de interação de prompt ou engenharia de prompt mais básica? É você, por exemplo, pegar os comentários da sua pesquisa de clima, jogar lá e fazer um resumo. Ou você pegar a sua avaliação 360, jogar lá e fazer um resumo. Ou coisas desse tipo. A gente eliminou cases assim que a gente entende que é o uso mais básico, que é o uso quase no nível do usuário, sozinho, fazendo o seu trabalho. Que é bacana também, é importante, mas a gente não entendia que era IA aplicada de fato, né? E aí a gente colocou em 4 níveis de evolução aqui, né? O que é a IA mais operacional, que está rodando, as que já têm tecnologias mais integradas com fluxos de trabalho, com sistemas, que a gente chama de IA enriquecida, né? Que principalmente se integra com fluxo de trabalho, workflow. E depois a gente foi para agentes e predição e a analítica. Então, quanto mais avançado, mais isso aqui ranqueou dentro do nosso critério, tá? E aí a gente entende que tem esses critérios, eles são as ondas, né, de implantação de IA e de maturidade de IA. Então, vamos lembrar que a quarta onda é a mais avançada, né? Aqui está ranqueado pelo número de cases, não pela sequência, tá?
Mas a quarta onda é a mais avançada, né, que é aquela IA agêntica, que você tem agentes operando sozinhos e eventualmente fazendo a tarefa que as pessoas faziam antes. Então, a gente teve 4 cases nesse nível. Quando você vai para mais operacional, né, mais simples, 5 cases. Predição e a analítica, 11 cases, e depois integração com workflow, fluxo de processo, o RAG, né, que é geração aumentada, com base de dados aumentada, a gente teve 15 cases. Então, quer dizer, você já tem um volumezinho ali importante na terceira e quarta ondas, que eu acho que são as ondas que realmente transformam o RH, tá? Então, mais ou menos metade dos cases aí concentrados nessa galera. E aí a gente também fez uma análise de assim, poxa, onde estão os cases? Quais são os processos do RH que apresentam esses usos, né? Então a gente não identificou nenhum case em workforce planning, planejamento de mão de obra. Em onboarding tinha um case, tá? Performance e carreira também um case, reconhecimento e retenção 2 cases. Offboard, né? Saída e transição mais 2, treinamento e desenvolvimento 6. Aí, quando a gente foi para atração, seleção e experiência contínua, então, os 17 cases aqui concentram a maioria, por exemplo, dos chatbots de dúvida de funcionário, dúvida de gestor, transação para funcionários e lideranças, né? Esses foram os que concentraram a maior quantidade de experiências. E aí, né? E aí vocês conseguem olhar os gráficos aqui, os gráficos de bolha. A hora que vocês baixarem o e-book, vocês vão conseguir ver isso com mais profundidade. Mas esses gráficos, quanto maior a bolha dentro deles, mais avançada é a solução, ou mais a gente conseguiu evoluir em aplicação tecnológica, escala, impacto, resultado das práticas. Então, assim, não é de se espantar que os três subprocessos do RH que tiveram maior concentração de práticas, então recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, experiência contínua e engajamento, foram também aqueles que apresentaram maior nível de evolução e sofisticação tecnológica, que tem a ver com aquilo que eu estava falando lá no começo. Assim, quanto mais experimentação e casos de uso você tem, mais aquela frente vai alavancar. E são as experiências mais antigas dentro de IA já há algum tempo. Então, e aí você vê que performance e carreira, reconhecimento, offboarding, assim, é um nível de maturidade, escalabilidade, impacto muito pequeno ainda versus o potencial que a IA tem. E a gente vê que o nível de maturidade, mesmo para os outros processos, ainda não tão, não tão grande assim, tá? Mas aí aqui no gráfico de baixo vocês veem, né, onde a gente tem maior concentração de práticas, né, numa escala de 0 a 4, que foi a que a gente usou, quase um ponto acima, né, 25% mais maduros os casos ligados onde a gente tem maior concentração, tá? É natural que isso aconteça, né, na empresa de vocês isso também vai acontecer, tá? E aí um ponto que a gente precisa olhar são os dados sensíveis, né? A gente fez uma análise de cibersegurança aqui, que é a mesma análise que os bancos fazem sobre os seus dados transacionados, etc. Marcelo, nosso especialista, que ajudou a gente com isso. Então, quanto maior o X, né, maior concentração de práticas ali. E aí, quando você olha o nível de segurança e o nível de sensibilidade dos dados, os piores casos são os casos mais sensíveis. Então, assim, é, quando a gente fala de desenvolver IA, a gente tem que tomar muito cuidado com a base de dados que a gente está usando e o quanto ela está acessível a agentes externos e a riscos, tá? Exposta a riscos. Então, obviamente, toda boa construção de IA precisa partir de uma boa construção de banco de dados, de engenharia de dados e de segurança de dados. Então, a gente às vezes está muito preocupado com a solução, mas a gente esquece dos fundamentos. E para escalar qualquer IA, o fundamento de segurança de dados ele é muito importante. A escalabilidade da IA não vai acontecer se você não tomar esse cuidado inicialmente, porque em algum momento você vai esbarrar em alguma governança, em alguma política ou em alguma fragilidade que eventualmente vai te gerar um dano, né? Alguma invasão, algum vazamento. É, perdão. É, Você vai se deparar com isso caso você não haja na base, no início, no seu banco de dados. Tá? Então, isso aqui é um alerta para todo mundo. A gente vê que isso aqui é bastante negligenciado e às vezes dá a sensação de que isso aqui é menos importante porque trava o início do processo, né?
ou burocratiza o início do processo, mas ele também viabiliza a escalabilidade na medida em que você quer que o negócio dê certo, tá? Então é importante a gente ver isso, tá bom? E aí vamos para os cases vencedores, né? Quem que a gente teve aqui? A primeira foi a Talentina. A Talentina é da FSB Holding. A FSB é a maior assessoria de imprensa do Brasil. É uma assessoria de imprensa que fica ali na Juscelino Kubitschek com Faria Lima, em São Paulo, bem no Condado. E ela é uma IA de Talent Acquisition, de recrutamento e seleção. A base dela é a IA generativa do GPT, né? Só que é toda customizada para os processos internos da FSB. Então, só para vocês terem ideia, o tempo de triagem de currículo deles caiu 60%, quase R$ 300 mil de economia em 120 vagas, né? Então, uma média aí de 2 mil e poucos reais por vaga. Se vocês forem olhar vagas, para quem trabalha com recrutamento e seleção, né? Se for olhar vagas que não sejam vagas executivas, isso aí dá quase 50% de economia no custo de uma vaga, né? E eles pouparam aí 1.320 dias úteis em 6 meses, né? Se for pensar que em 6 meses, isso aí é o trabalho de quase 5, 6 pessoas, tá? Dois outros cases é o Ali iLeader do iFood, né? Então, é um agente de IA de autosserviço para as lideranças. Então, o que que ele faz? É uma IA, no início era baseado em tecnologias externas, mas depois ele foi desenvolvido com tecnologia proprietária do iFood, de IA, e ele é basicamente para resolver problemas da liderança do iFood. Então, ele não só tira dúvidas e dá suporte e acesso a processos que a liderança precisa executar, mas ele também gera dados que são abastecidos, que abastecem essas lideranças para as lideranças tomarem algumas decisões sobre processos críticos de gente, tá? É, então, o impacto é importante com os dados de pessoas dos times dessas lideranças, tá? Com recomendações de ações e tudo mais. Então, quer dizer, e aí, assim, os líderes, existe uma métrica de avaliação da assertividade dessa interação, né? Então, e aí os líderes confirmam se aquilo ali foi útil ou não. Não vou entrar muito no detalhe do como, mas os líderes confirmam a usabilidade da ferramenta. Então, 91% de assertividade. E se vocês forem pensar que são 350 acionamentos em um ano, é uma coisa assustadora, né? O iFood deve ter aí entre 2 e 3 mil lideranças no máximo. Então, cara, quase 100 usos por pessoa é um negócio muito relevante. Impacto gigante também. Outro caso que a gente trouxe é a IA que chama Mari, que é do grupo Martins. Martins é o maior atacadista do Brasil, fica lá em Uberlândia. E eles desenvolveram um modelo conversacional por WhatsApp que funciona como coach dos líderes da Martins, tá? Então, na verdade, ele tira dúvida, trata dilemas de vida, de negócio e tudo isso fundamentado nos valores da cultura da Martins, né? Então, imagina que ele atua como coach online. Tem uma dúvida sobre como lidar com uma situação. Conversa comigo, Mari, me conta como é que é. É, ou eu tenho uma dúvida sobre como resolver uma situação de um funcionário. Você consegue ir ali e essa IA ela sempre interpreta a solução pela ótica da cultura da Martins. Então ela calibra a postura da liderança pela cultura. O que é esperado, na verdade, na gestão de liderança, né? Então você imagina aí 500 líderes interagindo com ela, os usuários interagindo cada um em média mais de 10 vezes desde que isso foi lançado. E a gente vê uma tendência muito forte nisso, em coach, mentoria, terapia digital suportada por IA, né? Então, é um case bacana no Brasil. Outro case super legal foi o da Overlap, né? A Overlap, ela faz o seguinte, ela cruza as interações das pessoas dentro de uma organização. Então, ela vê o quanto uma pessoa fala com a outra dentro de uma empresa, e ela consegue identificar quem são os líderes formais e informais, quem são as pessoas mais acessadas, que dá um indicativo de que essas pessoas concentram bastante conhecimento e são muito requeridas pelas outras. Ela consegue medir quem são as pessoas que estão isoladas dentro da empresa e, poxa, eventualmente não estão sendo acessadas e isso pode representar um risco de turnover ou alguém que
tem algum processo crítico que não está sendo plenamente acessado. Então, na verdade, você consegue olhar como que a teia, o tecido social da sua organização funciona, como é que as pessoas interagem dentro da sua organização e como quão fortes são essas relações, fortes ou fracas são essas relações e qual o impacto organizacional. Um exemplo é, se você tem uma pessoa que é acessada por absolutamente todo mundo, isso significa que ela provavelmente tem um conhecimento ou um processo crítico passando por ela, que todo mundo é dependente. Poxa, como é que eu faço para tornar isso mais disponível? Como é que eu faço para ser menos dependente dessa pessoa? Poxa, se eu tenho uma pessoa totalmente isolada, por que essa pessoa está totalmente isolada? É só a natureza do trabalho dela ou é algo que eu preciso, ou é algo que eu preciso ver porque é um risco de turnover, essa pessoa se desconectou do time, do restante das pessoas com quem ela colabora, por exemplo. Então, outro case super legal é as redes organizacionais são conhecidas como ONA, né? Organizational Network Analysis, né? Análise de redes organizacionais. É uma que é muito mais do que o que simplesmente a gente mapear com quem a gente mais interage no Slack, no Teams ou no nosso e-mail, tá? A Overlap consegue medir interações reais. Eu acho que outra coisa que a gente conseguiu fazer aqui foi trazer dois cases de aplicação no mercado brasileiro de empresas, né? Então, não são cases que foram inscritos, mas foram cases da nossa curadoria que chegaram ao conhecimento da galera lá. Da IBM é o seguinte, a IBM ela automatizou 94% das interações dos times com o RH. Internamente, não é um serviço da IBM para clientes, tá? É como o RH da IBM opera. E aí chama SKHR, esse chatbot, ele basicamente, o que a IBM fez? Ela focou todo o trabalho do time do RH em gestão de talentos e desenvolvimento de liderança. E tudo aquilo que é transacional hoje é feito via IA, em larga medida, e a quantidade de serviços vai aumentando com o tempo. Então, um case super legal. A gente vai trazer esse case. Todos esses cases eles vão ser apresentados também, tá? Na comunidade. A gente está fazendo só uma primeira curadoria, um primeiro filtro para todo mundo. Então, esse é o case da IBM e é um case global, né? Vocês imaginam que a IBM é gigantesca, tem mais de 100 mil funcionários no mundo todo, escritório super grande no Brasil há décadas e o impacto gigante. E o RH super relevante, muito mais estratégico. E o Rodrigo, que é o CHRO da IBM, ele falou, cara, a gente construiu o SKHR baseado no seguinte: quais são as interações que eu quero continuar tendo? Quais são as conversas legais que eu quero ter como RH com as pessoas? Então, tudo que são conversas legais que eu quero ter, eu não vou jogar na IA, eu vou fazer. Tudo aquilo que são as conversas que eu acho que o RH pode resolver sozinho, aí sim eu jogo na IA e a gente se concentra naquilo que é absolutamente humano, essencial e transformador para as pessoas. Então, acho que foi bem bacana esse depoimento. E aí, um outro case é o case da Digaí, né? A Digaí, ela faz entrevista por IA por WhatsApp aqui no Brasil, uma startup, é, e também apresentou lá. E o legal desse modelo é que, assim, ele tem duas características. A primeira, sobre a profundidade da entrevista e simplicidade da entrevista, né? A gente está vivendo um momento em que a experiência do candidato no recrutamento e seleção diz muito sobre como vai ser essa relação no futuro, sobre o nosso turnover de novatos, sobre marca empregadora. Então, a experiência de candidato tem sido, acho que, eu diria até que mais detratora do que promotora das empresas e das marcas empregadoras e das ferramentas de recrutamento. A Digaí consegue, num modelo muito simples, reduzir drasticamente o atrito com o candidato, porque o processo de entrevista é muito simples e a interação é muito tranquila via WhatsApp, que é uma coisa que o brasileiro já nasce sabendo. Outra coisa é, todo mundo recebe feedback online. Eu mesmo usei a ferramenta para mim mesmo, simulando uma entrevista, e eu recebi o feedback, e aí, tecnicamente avaliando que eu vim desse mundo, o feedback muito preciso, dadas as respostas que eu dei. Então, acho que é uma coisa muito bacana. Então, a experiência do candidato fica muito bem resolvida. Ela fica muito bem resolvida num outro aspecto também. Ela consegue fazer todas as entrevistas simultaneamente. Então, o seu tempo de processo diminui muito, mas o tempo de espera do candidato diminui muito também, porque imagina que você consegue, num processo seletivo massivo, né? A gente sabe que todo processo hoje em dia que se abre tem 1.000 inscrições, 2.000 inscrições, 3.000 inscrições nas empresas grandes, e mesmo nas startups, o caso da Coru também, é difícil a gente abrir uma vaga que não tem uma centena de pessoas inscritas, é um negócio maluco, assim. Com uma ferramenta dessas, você consegue fazer todo mundo ao mesmo tempo. Então, você diminui demais o tempo de espera e efetividade do processo. Então, acho que é uma ferramenta bacana de se investigar e por isso a gente levou o case
lá também, né? E aí, assim, aqui nesse material no e-book vocês vão conseguir ver tudo que surgiu de case e curadoria, né? Então, você tem agente virtual do Ebanks, que é uma empresa de meio de pagamento. Você tem pré-onboarding, admissão da Caive, que é uma startup super relevante. TQI, Vivo, TOTUS, Blip. A gente está falando dos unicórnios brasileiros, das maiores empresas de tecnologia brasileiras, Cielo. Teve outro case do iFood aqui, né? Teve análise de microexpressão e predição, super legal, assim, você olhar o rosto das pessoas e você olhar risco de NR1, por exemplo, isso aqui apareceu. Log também, uma das maiores startups de logística no Brasil, isso aqui só em HR Ops, aí depois vem Talent Acquisition, né? Aí você tem BRF, iFood, Collab também. G4 Educação apareceu aqui, nossos concorrentes e parceiros no Think Tank. Tem a Galena também, que é uma plataforma de educação para a rota de formação de time de vendas. CIT, maior empresa de tecnologia no Brasil, né? Maior consultoria de tecnologia, fica aqui em Campinas. Scania também. Scania está fazendo internal marketplace de talentos, usando IA para mapear os talentos. Aramis, para quem gosta de camisa e roupa. Gerdau também. Justiça salarial, legal. iFood também com case de remuneração bacana. A ONU eu já apresentei, né, e a líder, e aí os nossos depoimentos aqui. Mas a gente teve até Chili Beans inscrito, mas aí a galera da Chili Beans não passou no nosso Shark Tank. Dessa vez a gente devolveu aí as gentilezas do Caíto, mas a Chili Beans dessa vez ela não passou. E é isso. E aí um pouco dos comentários aqui, vocês vão ver muito do e-book, mas foi um evento super legal, assim, a gente estava com quase 70 CHROs na sala e a gente fez questão de reconhecer e premiar todos os casos de uso, porque a gente entende que caso de uso é um pouco da construção do RH brasileiro e o impacto que a gente quer gerar, né? Então, a gente tem 5 finalistas, mas a gente não tem um vencedor em específico e a gente faz questão de divulgar o trabalho que as pessoas estão fazendo, por isso que a lista dos demais cases está aqui também, né? E aí, enfim, se quiserem construir essa jornada diária nas empresas de vocês, falem com a gente consegue ajudar vocês nessa caminhada super bem. Acho que tem próximos passos disso aqui, né? Então, o Muca eu acho que já mandou, vai mandar o link para vocês baixarem isso aqui, esse e-book, mas ao mesmo, acho que ele já mandou. Já está no chat para o pessoal, Dani. Tem vários bons dias aqui que eu não estava vendo. É isso. E a gente vai também dedicar um tempo das nossas próximas lives para apresentar cases de IBM, case de Diga Aí e os cases dos finalistas, né? Então fiquem atentos lá, porque a gente vai entrar no detalhe um deles para todo mundo poder conhecer e etc. Mas é isso. Gente, comentários, perguntas, dúvidas, dilemas de implantação de IA na empresa de vocês. Como é que está sendo isso para vocês aí? A Aline mandou aqui, muito bom. Sumiu aqui. Mas, pessoal, essencialmente era isso que a gente tinha para hoje. Acho que num primeiro momento, baixem o e-book. Essas pessoas todas aqui estão conectadas com a gente na comunidade também, então é possível acessar as pessoas dos cases, né, dos diversos cases pela nossa comunidade. Mas eu acho que o recado maior que eu queria deixar aqui é importante começar de algum lugar que seja um problema real de vocês. Não precisa fazer tudo para todo mundo e nem entrar nesse desespero de que, você é atropelado pela IA, então eu preciso sair fazendo coisas. Não. Faça coisas que sejam realmente relevantes. Escolhe um problema que é um problema real de vocês e começa dali. E começa pequeno e vai testando. E aí, aos poucos, as coisas vão se encaixar e vocês vão aprender e vão ganhar profundidade. Na medida que vocês aprendem a fazer a primeira vez, vocês vão conseguir fazer a segunda, a terceira e a quarta, e aí as coisas ganham tração.
né? Mas é importante começar pequeno e é importante começar com alguma coisa que seja relevante, né? Começar com qualquer coisa te leva para qualquer lugar, né? Tipo Alice no País das Maravilhas ali. Então, a gente precisa saber o que que a gente de fato quer resolver, né? A Maia, Daniel, oi, oi, Lilian da Tenda aqui, tudo bom? tudo Você, bem? você comentou que o pessoal está na comunidade, caso a gente queira acessar, mas até pensando em otimizar o tempo dos participantes aqui, você comentou que vai ter algumas lives onde a gente vai entrar em mais alguns detalhes dos casos. Já tem um cronograma do que está para vir, porque tem algumas aqui que já é muito interessante para o nosso cenário, para o planejamento de 26. Então, eu queria saber se já tem algo previsto, se eu acesso por aqui, para saber um pouquinho mais de como foi o processo, né, de construção dessas entregas. O Muca te conta, é ele que sabe esses Ô, calendários todos. ô Lilian, você tá na comunidade Papo de Gente? Estou. Ótimo. Eu vou liberar as próximas datas até na próxima semana, porque o case da IBM vai ficar para novembro e também o case dos finalistas também vai ficar para novembro. Então, eu já estou fazendo a programação das próximas lives. Ainda não tenho uma data definida, mas primeira quinzena case dos finalistas, segunda quinzena case IBM. Aí pergunta aqui, Muca, no chat, ó, como faço para entrar na comunidade? Eu acho que a gente pode mandar o link aqui para a Larissa. Opa, Larissa, com certeza. Acho que a Maíra fez um comentário também aqui, a Maíra Pimentel, Dani. Eu perdi. Da Tambor, Falou legal. qualquer. Na Tambor, É. o desafio tem sido, de fato, aumentar o nível de maturidade. Usamos no dia a dia, mas de forma ainda básica, começando a testar automações. Muito legal esse benchmark. Eu reajo a isso com essa curva de maturidade aqui das ondas, ó. Deixa eu botar lá. O que que é o ponto, né? Eu falo para começar pequeno e ir testando. Se o meu computador deixar eu passar o slide, eu juro que eu vou passar. Mas você tem as quatro ondas, né? Enquanto eu chego lá, você tem as quatro ondas de maturidade de implantação da IA, né? E essas quatro ondas, aqui, ó, essas quatro ondas aqui que estão embaixo na tela, nos quatro gráficozinhos, são o caminho que a gente tem que percorrer. Antes do IA operacional, a gente está falando da interação com qualquer ferramenta de LLM, né, de IA generativa, poxa, é isso, né? Eu jogo alguma coisa lá e peço para a generativa me dar uma resposta. Depois a gente começa nas pequenas automações, né? Então, chatbot, os primeiros chatbots eles surgem aqui, coisas cara crachado, tipo você pergunta, que dia que minhas férias estão marcadas? Ele te responde, coisas mais simples, né? Depois você vai para a integração de workflow. Vamos pegar o exemplo das férias. Eu não só sei se está marcado ou não, mas eu consigo, então marca para mim. E aí ele vai lá e marca, ele interage com a sua folha de pagamento, com o seu HCM e marca. Então já é um segundo nível. Ou o nível de resposta fica muito mais sofisticado, tipo a lá da Mari, do grupo Martins, em que ele usa RAG, né? Que é o que que é RAG? Eu uso uma base de dados gigante para te dar uma resposta sobre uma situação específica que você está vivendo, não uma resposta genérica de GPT. A resposta de GPT vai ser uma resposta baseada em tudo que ele tem de informação. Uma resposta com RAG vai ser uma resposta baseada naquela realidade, daquela empresa, daquele contexto, né? Aí depois você vai para analítica e preditiva, né? Então aqui você já tem prescrição, você já tem sugestão de tomada de decisão. Então, assim, olha, baseado no que estamos vendo aqui, você deveria ir por esse caminho ou por aquele caminho. Isso aqui é um indicativo de que as coisas na sua empresa estão assim ou assado, né? Ou no seu time estão assim ou assado. E aí a IA autônoma é que ela não te sugere nada, ela vai lá e faz, né? E em larga medida ela automatiza a atividade das pessoas. Mas é uma coisa interessante dizer que mapeamentos preliminares mostram que 60% do trabalho do RH pode ser plenamente automatizado, né? E aí você tem um restante, mais uns 30% mais ou menos, que a gente consegue automatizar a atividade, mas com uma decisão humana no final, uma decisão do RH. Então a gente está falando de 94, 95% de automação possível. A IBM já tem mais ou menos esse número aí dentro da leitura deles, né? Então é 60 com mais 30, 60 de automatização total
que é a IA autônoma e multiagente, e mais 30 aqui no nível da predição, da IA analítica, mais ou menos, né? Quando tudo evolui, é para lá que a gente caminha. Ah, legal. Aí, Larissa, o Muca mandou o link para você, tá? Legal, gente. É isso. Era uma live rápida, era para dar contexto e eu acho que assim o que eu queria mostrar para vocês é basicamente essa evolução aqui por processo e por onda, pra vocês entenderem como estão as coisas, né? E claramente entender a distribuição de como está a IA nos diversos subprocessos do RH e onde as práticas estão se concentrando na maior parte do mercado e como que elas estão amadurecendo. E aí a gente começa a entrar em detalhe com vocês aí nas próximas semanas. Novembro tem mais. Legal? É isso. Obrigado, equipe Coru. Obrigado, foi excelente, excelente, super obrigado. Legal que vocês gostaram, gente. É simples, é para começar. E agora a gente começa a se aprofundar nos cases, mas hoje a gente queria dar muito o caminho, né? Por aqui que vai, para aqui que as empresas estão indo, esse é como amadurece, é assim que faz. E aí, próximos passos o Muca vai dividindo com vocês. Tá bom? Isso aí, pessoal. Dani, muito obrigado. Pessoal, vou liberar também na comunidade agora o link para toda a comunidade baixar. Saiu em primeira mão para vocês aqui na live, mas já libero também o link da LP para toda a comunidade. Agenda de lives, a gente tem uma agenda ainda para outubro, né? No início do mês eu já quero trazer o case dos finalistas para a gente continuar esse papo de IA aqui aplicado ao RH, tá bom? Então, muito obrigado, Dani, pelo seu tempo aí novamente. Pessoal, quem participou até o final aí também. A live vai estar gravada, eu libero na próxima semana para a comunidade também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima live da Curu Papo de Gente. Até mais, pessoal.